Meus amados irmãos, nós estamos numa campanha muito especial, 40 dias de amor. Essa campanha está dando o que falar. Eu vou ser sincero, já li muitos livros na minha vida, muito livro. Mas eu classificaria esse livro dessa campanha entre os 3 melhores livros que eu li na minha vida. Eu não tenho dificuldade de afirmar isso. Se eu fosse dizer, me fala aí 3 livros que você indicaria que todo mundo deveria ler, o mundo inteiro, ia mudar o mundo. Um desses livros, com certeza seria esse livro. Essa campanha de 40 dias de amor. Irmãos, não tem nenhum livro aí. Nós vendemos 3.300 livros e agora eu vou pedir mais uns 150 essa semana aí, porque tem gente querendo comprar para dar de presente, então nós vamos comprar essa semana aí. Mas os 3.300 livros foram vendidos. E foi uma bênção muito grande isso acontecer, porque o livro é um livro que não é tão baratinho, R$25, né? Não é um livro daqueles de R$5, a gente já fez campanha aqui com um livro bem fininho, é um livro grosso esse, mas o povo comprou e a gente deu de presente para quem disse, eu não tenho dinheiro para comprar. Todo mundo que me procurou ganhou. Foi pouca gente, mas teve gente que ganhou o livro de presente. Porque a igreja não queria que ninguém deixasse participar, porque não tinha como comprar o livro. Isso nunca vai acontecer aqui na igreja. Isso nunca vai acontecer aqui. Meus amados irmãos, então uma coisa linda Deus fez aqui, e a gente está lendo esse livro. Hoje nós estamos em que dia? Vocês sabem? Que dia nós estamos hoje? 28º. Hoje é o 28º. Faltam apenas o quê? 12 dias de campanha. 12 dias de campanha. Então, eu quero louvar a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você que está fazendo a campanha, sem sombra de dúvida, você já mudou alguma coisa na sua forma de viver. Não tem como ler esse livro e não mudar a forma de viver. Que livro poderoso. E nós estamos então cada semana, e hoje nós vamos falar desse tema aí, ó, o amor que resiste. Nós já falamos sobre vários temas, o amor que precisa, o amor que inspira, o amor com palavras, o amor abençoador. E inclusive a gente ama tanto a nossa nação, que lá fora nós estamos distribuindo uma lista. Essa listagem você pode pegar, levar e trazer preenchida fielmente. É uma lista de apoiamento, projeto de lei de iniciativa popular, 10 medidas contra a corrupção. Quem está liderando esse movimento é um dos promotores da Operação Lava Jato, um homem de Deus, membro de uma igreja batista em Curitiba. E nós imprimimos e vamos imprimir mais quantos você precisar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai e preenche, tem que botar os dados todos, no título de eleitor, zona, seção, município, data de nascimento. Não pode ser feito só uma parte preenchida, senão eles não aceitam. Você leva e as pessoas preenchem. Nós vamos juntar isso, o Brasil inteiro juntando, e isso vai ser levado ao Congresso Nacional para que haja uma ação popular e seja votado pelo Congresso. Só que eles vão ter que votar para diminuir essa corrupção que está acontecendo no nosso país. Pastor, a igreja não devia mexer com isso. Quem fala isso não leu ainda os profetas do Velho Testamento, não leu a história dos grandes avivalistas. Irmão, a igreja tem um papel de restauração da sociedade. A igreja tem um papel de cuidado com os pobres. E a corrupção está tirando dos ricos, está, mas principalmente dos pobres. Então eu queria dizer para você, que você pegasse lá fora uma folha dessa, levasse e trouxesse 8 assinaturas. 8 assinaturas. E dessa maneira, você vai estar colaborando para a gente ter as milhões de assinaturas que nós precisamos para isso, e com força, e o Congresso não ter como não votar. São 10 ações contra a corrupção que você pode ler no material aqui. Tá certo? Então nós queremos realmente levar o amor de Deus. Um versículo que a gente leu aqui semana passada, muito forte, é que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João
capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pessoa que diz, eu estou cheio de Deus e não está amando as pessoas, ele está mentindo. Quem está cheio de Deus está com certeza tendo uma atitude diferente, uma atitude muito bonita, está tendo uma atitude amorosa. E hoje então vamos falar sobre o amor que resiste. E eu quero introduzir a minha fala lendo com você 1 Coríntios 13, versículo 5. E nós vamos ler esse texto, e você pode ficar com o seu boletim para ir preenchendo aí os versículos chaves. Diz assim 1 Coríntios 13, 5. O amor não se ira facilmente. O amor não se ira facilmente. Meus amados irmãos, a raiva é uma emoção dada por Deus. Deus fez você com a capacidade de sentir raiva. Você sentir raiva não quer dizer que Deus não está agindo, não significa que você é a pior pessoa do mundo. Eu tenho uma boa notícia, é normal um ser humano sentir raiva. Agora tem um detalhe, se você não sente raiva, eu tenho uma boa notícia para você, você é um vegetal. É sério, é sério, porque todo mundo que é de carne e osso sente raiva. Por que que Deus deu o sentimento da raiva para a gente, meu Deus? Por que que Ele permitiu a raiva? Porque a raiva bem administrada é uma grande força para a sua vida. A raiva canalizada com inteligência pode ser o grande caminho para você dar uma reviravolta. Quer um exemplo? Uma pessoa escuta assim, você não vai dar em nada. Pensa no Zé Ruela, você. Ele fica feliz, não fica? Ou ele fica com raiva? Ele fica com raiva, ele fala assim, eu vou estudar. Eu não vou ouvir isso nunca mais, eu vou dar a volta por cima. Você tem livro velho para me emprestar aí? Quem tem livro de matemática para me emprestar aí? Quem tem livro de biologia? Que eu não tenho dinheiro para comprar não, que eu sou de família muito pobre. Eu moro num casebre, lá no final da favela. Quem tem livro para me emprestar? Será que tem? Eu posso me inscrever numa escola pública aí? Eu posso ler por fora, eu posso estudar? Eu vou ser alguém. Porque ficou com raiva. O outro não, ficou com raiva. Eu sou Zé Ruela mesmo, você me chamou de Zé Ruela. Ele não administrou bem o sentimento da raiva. Meus amados irmãos, uma pessoa que nunca se irrita, não existe, é um ET. O que precisamos é aprender a controlar a raiva e usá-la com sabedoria. Raiva bem direcionada é trunfo. Agora, quem não aprender a controlar a raiva, sua ira e seu temperamento, vai desistir antes do tempo. Se você não aprender a desistir, se não aprender a administrar a raiva, você vai desistir de ter grandes conquistas e milagres e oportunidades de Deus na sua vida. Meus amados, como dominar o nosso temperamento para resistir com amor ao invés de raiva? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje. Como? Primeiro, seja maior do que seu sentimento. Preencha no seu boletim. Seja maior que o seu sentimento. Provérbios 29, 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão. Estou com raiva, vou fazer mesmo, vou fazer do jeito que eu quero, vou responder, vou xingar. Mas a Bíblia diz que o sábio domina-se. O primeiro passo para você se dominar é você dizer para você mesmo que você pode se dominar. A Bíblia diz que o sábio domina-se. Então é possível. Porque muita gente diz para si mesmo o quê? Eu não tenho como me dominar. Eu não tenho como me controlar. É impossível. Não tem jeito.
Tem muita gente que decidiu se aceitar como alguém complexo, alguém difícil, alguém raivoso, alguém iracundo, alguém grotesco, grosseiro. Eu sou assim, é meu jeito, é minha personalidade. Você pode ser sanguíneo e educado. Você pode ser fleumático e educado. Você pode ser colérico e educado. Você pode ser melancólico e educado. Sua personalidade não pode definir a sua forma de agir diante das circunstâncias. Você pode dominar a sua ira. A Bíblia diz que você pode. E você tem muito mais controle do que você pode admitir. A verdade é que nada pode fazer você ficar fora de si. A escolha é sua. Pastor, a escolha é minha, a escolha é sua. Pastor, mas a ira vem, mas a resposta à ira é decisão sua. Resolver-se aqui significa decidir antecipadamente. Querido, para eu controlar a raiva, eu tenho que decidir antecipadamente controlar a raiva. Pastor, mas agora que eu não entendi nada. Porque a raiva dá na hora, pastor. É na hora. Pois é, eu já tenho que gerar em mim a atitude para o dia e para o momento da raiva. Eu tenho que dizer para mim mesmo como eu vou agir se isso acontecer. Eu consigo prever o que pode acontecer. Eu consigo prever antes de um futebol que alguém pode me dar um chute na canela. Eu consigo prever antes de um futebol que alguém vai abrir os braços assim, porque o homem adora quando o outro faz assim. Qual é, meu irmão? É gostoso abrir o braço assim, ó. Fala, meu irmão. O que eu quero? É, né? Então, eu consigo prever que numa reunião alguém vai me puxar o tapete, alguém vai me exigir. Eu consigo prever que aquele cara que toda semana fica me perturbando e fica me azucrinando, só porque eu sou cristão, que ele vai falar mais uma gracinha de semana, toda semana ele fala. Eu já sei que ele vai falar. Eu tenho como planejar o que vou responder. Quando ele falar gracinha, eu falei, puxa rapaz, já estava com saudade das suas gracinhas. Que saudade, final de semana foi horrível, porque ninguém falou isso para mim. Eu tenho como saber boa parte dos episódios que possam acontecer. Eu sei que andando de carro por essa cidade, eu vou ter uma fechada. Qual é o dia que não tem? Eu sei que andando por essa cidade, alguém vai buzinar. É gostoso quando alguém buzina em cima de você. É uma delícia. Meus amados, queridos irmãos, decida se precaver contra a reação da ira. O que eu tenho que fazer, pastor? Primeiro, controle a sua fala. Pense no que você vai dizer. Se tal fato acontecer, controle a sua escrita. Que coisa boa que você tem agora o Zap Zap, né, filho? Alguém te conta assim, olha, o fulano levou uma coisa lá na casa do ciclano, ele roubou. Aí você manda um zap para ele assim, fala ladrão. Você só esqueceu que ele foi lá e falou com o dono da casa, fulano, você me empresta aquele negócio que eu vou ter uma festinha lá em casa, eu te devolvo semana que vem? Isso ninguém te contou. Você transforma em ladrão alguém que foi educado e que pediu emprestado. Mas o zap já foi. Já fez um estrago. E então a pessoa printa aquilo. E manda para mais 10. Você registrou o seu momento de fúria. Muito sábio da sua parte. Ou muito burro. Amado irmão, controle a sua escrita, controle suas respostas, controle suas ações e reações. Você pode controlar seu coração, porque sua mente e sua fé estão acima do seu coração. A sua mente e a sua fé estão acima do seu coração. Os seus sentimentos não são maior do que sua fé. Agora, se a sua fé está baixa, seu coração domina você.
Se a sua mente está frágil, seu coração domina você. Agora, uma pessoa inteligente, que está pensando na vida, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que está tratando a sua mente, a sua fé, ela vai dominar o coração não é maior que ela, não. Que isso? Primeira coisa, então, seja maior do que seus sentimentos. Segunda coisa, para dominar suas emoções e reagir com amor em vez de ira, pondere sobre as consequências. Preencha aí no seu boletim, pondere sobre as consequências. Provérbios 29, 22, nós lemos assim: o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O homem irado provoca o quê? Brigas. Você quer brigas e pecados por causa do seu temperamento? Se você não dominar seu temperamento, ele vai destruir seus maiores relacionamentos. Tem gente que levou 10 anos para construir uma amizade bacana, não é? Num dia de raiva, um fala um monte para o outro, depois ele vem e pede desculpa. Não, eu falei porque eu estava com raiva na hora. Ele fala: não, querida, é isso que você pensa da minha mulher mesmo. É isso que você pensa de mim mesmo. 10 anos de relacionamento acabam numa discussão cheia de ira. 20 anos de casamento acabam numa discussão dominada pela ira. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Meus queridos irmãos, o que eu vou perder ao falar isso? Eu tenho que pensar nisso. O que eu vou perder se eu reagir assim? Eu tenho que pensar e ponderar as consequências. Quantas mulheres que tiveram uma atitude, só que esqueceram que estavam tendo aquela atitude com o chefe do marido. E o cara agora está desempregado, num momento de crise no país. E agora a família está passando dificuldade, e a escola dos meninos está atrasada, porque não pensou, não ponderou as consequências. Quantas pessoas que falaram coisas e que geraram então a perda de um cliente, geraram a perda de uma amizade, geraram a perda de um casamento, e normalmente quem mais paga a conta são as pessoas que a gente mais ama, principalmente nossa esposa, nosso esposo e nossos filhos. Quantas pessoas que na hora da ira chegaram lá e falaram assim: estou indo embora dessa empresa. E a fama no mercado que ficou, qual foi? Esse cara é temperamental, essa mulher é temperamental. E depois para se recolocar no mercado, a coisa é complicada. E em função disso, os filhos pagam preço. E a pessoa às vezes entra em depressão. Porque no momento não ponderou. Existe uma expressão: vou devolver o troco na mesma moeda. Onde é que está isso na Bíblia, querido? Qual é o versículo? Por favor, me mostra. Vou devolver na mesma moeda. Como disse o apóstolo Lúcifer. Só se foi. Irmãos, gravem essa frase: sua atitude vai determinar sua altitude. Sua atitude, eu gosto dessa palavra, vai determinar a sua altitude. É a sua atitude, é a sua capacidade de lidar com suas emoções, de frear sua ira, que te levarão a patamares de influência muito maiores. Se você não tiver domínio próprio, se você não tiver controle, querido, você vai perder as grandes chances da sua vida. Não deixe todo o corpo se perder por causa de um órgão do corpo, a língua. Não deixa todo o corpo daqui a pouco ter um câncer, ter uma depressão, ter uma angústia, ter uma pressão alta, ter uma diabetes emocional, por causa da sua língua, que falou mais do que devia no momento que não era o melhor momento. O Tom Holliday, autor desse livro que nós estamos estudando, ele vai dizer: é menos provável que você fique com raiva se perceber que sempre existe um preço agregado a ser pago no final.
É menos provável que você fique com raiva, se perceber que sempre existe um preço agregado a ser pago no final. Queridos, a Bíblia é muito específica quanto ao custo de se descontrolar. Provérbios 15, 18 vai dizer: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussões. Provérbios 14, 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O descontrole leva a mais uma coisa, leva a tolices. Provérbios 14, 17, quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. A sua ira faz gente te odiar. Que sentimento ruim, né? Sentimento complexo, uma pessoa odiar você, mas às vezes você age com tanta ira, você fala com tanta ira, você responde com tanta ira, você reage com tanta ira, que tem gente que não te suporta. Queridos, em terceiro lugar, como é que a gente pode controlar nossas emoções e reagir com amor ao invés de raiva? Pense antes de falar. Meu Deus, falou. Provérbios 19, versículo 11, diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá o quê? Paciência. O homem sábio desenvolve o quê? Paciência. Então, aquele que não é paciente, ele não é o quê? Sábio. Se você não tem paciência, querido, você não é sábio. É o que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos entender isso claramente. Provérbios 19, 11 é taxativo. Reflita sempre antes de reagir. Controlar a raiva é em grande parte uma questão de controlar, então, o quê? A boca. Por isso, a grande sugestão é: esfrie a situação. Pastor, aconteceu uma coisa, fiquei com raiva, com ira. O que eu faço? Esfrio. Pastor, como é que eu esfrio a situação? Querido, você precisa retardar a sua reação. Quantas vezes acontece uma coisa e a pessoa fala assim: vou ligar agora, vou falar isso, vou falar aquilo, eu vou ameaçar de morte, aí na hora que ele ligou, ninguém atendeu. Deus fez um milagre, não atendeu. Aí uma hora depois, ele vai ligar. Quando ele liga depois de uma hora, como é que ele fala? Pô, fulano, fiquei chateado contigo, cara. Poxa, não precisava ser assim. Foi isso mesmo que aconteceu? Mudou tudo, por quê? Porque deu uma hora para aquela fumacinha da panela de pressão sair. Aí saiu a fumacinha, pronto, aquietou, esfriou. Quando esfria, a gente consegue agir melhor. Amados irmãos, o Thomas Jefferson, aquele grande criador, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala assim: conte até 10 ou 100 antes de responder qualquer coisa. Atrasar é o melhor remédio para a raiva. Repete comigo: atrasar é o melhor remédio para a raiva. Você está pau da vida, angustiado, nervoso, aí você atrasa. Você está indo agora, eu estou indo lá para falar com ela no quarto, eu estou na sala, eu estou nervoso. Sabe o que você faz? Você passa pela cozinha primeiro, passa na geladeira, aí você come 3, 4 coisas, 5, 18 coisas que você gosta. Olha, já está atrasando. Aí você vai passar no banheiro, comeu muito? Passa no banheiro, lava a boca, escova o dente, pipi. Aí você passa no quarto dos meninos para dar uma olhada se está tudo arrumado, né? Às vezes os meninos não arrumaram. Poxa, está aliviando. Quando você chegar no quarto, fala: amor, precisamos conversar. Atrase, esfrie.
a situação. Meus queridos irmãos, eu tenho uma tese para isso. Nesse mundo, nós estamos tão tensos com o tempo que nós estamos imediatistas. Nós queremos tudo no botão. Pô, apareceu a tela. E nós estamos querendo lidar com situações difíceis no imediatismo das respostas online. Mas relacionamento não é consulta de computador, não é consulta tecnológica. Relacionamento envolve gente, sentimento, traumas, dores. E sabe um negócio que pior ainda mais você conseguir atrasar os seus sentimentos para poder lidar com eles melhor? Sabe o que é? O álcool. O cara que bebe cerveja, uísque, e uns falam assim, não, eu só bebo vinho. Como assim? O vinho é bonito. O vinho é charmoso. O vinho é o pior de todos, porque ele vem com aquela cor maravilhosa, a Bíblia diz isso. Ele vem com aquela coisa chamativa assim, e ele vai, aquece os miolos. Acontece uma circunstância, a reação não tem freio. Eu tinha uma amiga na minha adolescência que ela odiava Natal, e eu adorava Natal, eu não entendia como é que alguém pode não gostar do Natal. Porque Natal na minha igreja era uma época assim, daquelas cantatas de Natal, aquela coisa maravilhosa, a gente chorava. Deus sábio é para se enganar, Deus é tão bom para ser cruel. Nossa, marcava a gente, depois sai dali, aquela comida gostosa na casa da gente, depois na casa dos outros, e depois na casa dos outros de novo, e no outro dia o enterro dos ossos na casa dos outros. Que coisa linda que era aquilo, meu pai. Mas não, ela odiava Natal. Eu falei, mas como é que você pode odiar Natal? Sabe o que ela me respondeu? Falou assim, ó, todo Natal minha família se reúne, e todo Natal a família resolve beber vinho para celebrar. E aí, já tem alguns anos que os meus tios e o meu pai vivem conflitos por causa da bebida. E na última vez que teve agora, o meu pai bebeu demais e discutiu com o meu tio, e eles partiram um para cima do outro. Foi horrível, e quebraram coisa no meio do Natal. Então, o Natal para mim simboliza conflito. Mas eles gostavam do outro, mas quando entra o álcool. Então você, querido, que está deixando o álcool participar da sua vida, eu tenho um conselho para você: tira o álcool da sua vida. Na minha casa não tem álcool. Ah, pastor, mas eu vou servir um bacalhau para um amigo meu e não vou servir com vinho? Isso, é isso mesmo. Você é adivinhão, hein? É isso mesmo que eu estou falando, porque na minha casa eu sirvo o que eu quero. E eu não vou deixar ninguém sair da minha casa porque bebeu lá um negócio, e aí você vai proibir ele de beber o segundo copo? Vai proibir não, vai tomar um só, hein? E se ele sair dali e ele bater com um carro? Cai na sua conta? Uma sugestão que eu estou te dando. Não vale a pena. Não vale a pena ter alguma coisa na sua casa que o seu filho ache que é natural e normal. E amanhã você não sabe se ele vai ter domínio sobre essa bebida. Você precisa pensar nisso. Se um filho meu decidir entrar pelo caminho da bebida, uma coisa eu sei, não foi lá em casa que aprendeu. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos então pensar antes de falar. Terceira coisa, quarta coisa, vou pedir para alguém vir aqui para o teclado. A quarta coisa que a gente precisa fazer para dominar nossas emoções e não reagir com ira, mas com amor: alivie sua raiva legitimamente. Preencha aí no seu boletim, legitimamente. Querido, a raiva veio.
Quando a raiva vem, eu vou ter que, de alguma maneira, jogar fora. Agora, olha só, você sabe do negócio do fio terra? Quando vem uma descarga elétrica, você tem o que? Um aterramento, para aquela energia que vem ser dissipada no solo, não é verdade? E então não queimar o seu aparelho na sua casa, não queimar o seu computador. Querido, se você não fizer aterramento no lugar certo, quando vier um raio, ele vai botar choque nas paredes de toda a casa. Se você fizer aterramento no lugar errado, onde você botar a mão na sua casa, você vai tomar choque, você vai correr um risco danado, você pode morrer eletrocutado na sua casa. Eu tenho que botar o aterramento no lugar que resolve. Onde é que eu vou jogar essa descarga elétrica de fúria? Onde é que eu vou jogar essa descarga elétrica de tristeza? Efésios 4, 26 e 27 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A Bíblia diz o seguinte: todo dia uma taxa de ira pode vir, joga lá fora, diante de Deus, antes do sol se pôr. Às vezes o casal brigou, eles estão chateados um com o outro, de repente não vai dar nem para conversar naquele dia, um com o outro não dá para conversar ainda, mas cada um com Deus dá para descarregar já. Fala: Deus, eu só estou muito chateado com a fulana, estou muito triste com ela, estou muito triste com ele. Senhor, o que ele fez não foi bom. Senhor, mas por favor, tira esse sentimento do meu coração. Eu não estou conseguindo conversar agora. Talvez eu só possa conversar isso amanhã de manhã. Mas, Senhor, pelo amor de Deus, pelo menos eu quero tratar contigo essa questão. É dica divina. Não armazene no coração alguma coisa que possa se avolumar e vai virando como que um gás que está entrando em dilatação dentro de um compartimento fechado. Uma hora isso vai, pau, explodir. E quando explode, atinge quem está perto, atinge os filhos que escutam cada coisa, atinge a mulher que tem defeito de fabricação, mas é tua mulher, você escolheu. Atinge o marido que tem uns defeitinhos de fabricação, é esquisitinho ele, é verdade, mas assim, você escolheu, e aí ele agora veio com esses defeitos de fabricação. Você precisa agora fazer aí as manutenções, e não dá para fazer manutenção sem a ferramenta certa, e com certeza a ferramenta não é o ódio, não é a ira. Essa ferramenta não conserta ninguém, não melhora casamento nenhum, não melhora amizade nenhuma, não melhora relacionamento de pai e filho. Queridos, alguém diz assim: pastor, eu sou assim. Eu queria te falar uma coisa: a tua maneira de reagir com raiva foi aprendida. Como é que é, pastor? A minha maneira de reagir com raiva foi aprendida. Pastor, é meu jeito, é inerente a mim, é minha personalidade. Não é, você aprendeu. Na sua casa o pessoal gritava, você é um gritador. Sua mãe tinha mania de jogar umas porcarias no chão lá. Play! Agora você quer jogar um negócio no chão lá de novo, não vai prestar. Porque o seu marido não é igual ao seu pai. Não vai aceitar aquilo que talvez seu pai aceitasse. Você aprendeu. Ué, você nasceu sabendo xingar? Falar palavrão? O que é xingar? É a exposição de alguém que tem limites na capacidade do diálogo. O palavrão é a exposição da sua fraqueza no diálogo. É a demonstração de falta de sabedoria para dialogar. É isso que é palavrão, xingamento. Quer xingar qualquer mané, xinga, pô. Não, falei logo um palavrão. Falei logo um palavrão. Ele acha que ele fez uma grande coisa, ele botou moral no negócio. Ele botou moral nenhuma. Ele mostrou que ele não tem capacidade, que ele é ridículo.
Ela mostrou que ela foi grosseira, e ela aprendeu isso, e ele aprendeu isso. Pastor, para de falar que meu marido está me cutucando. Não cutuca não, não cutuca não, porque vai sobrar para você também. Nós podemos mudar, gente. Nós estamos aprendendo que aquilo que nos ensinaram, que a raiva, não, eu sou assim, eu sou... Não é não, você aprende esse negócio. A boa notícia é que você pode desaprender. Você pode desaprender. O cara que chega, ficou com raiva, bate nos outros. Ele aprendeu isso. Não sei se foi na rua, não sei se foi em casa. Ele aprendeu que ficou com raiva, dá logo um tapa na orelha. Ele aprendeu isso. De repente, onde ele morava era comum, a molecada. Eu tinha um primo meu, quando eu ia para Vitória, o meu primo me fazia brigar com todos os moleques da rua. Meu primo é terrível. Ele virava e falava assim, tem um primo meu aí lá do Rio de Janeiro, bom de briga, hein? Bom de briga. Meu irmão, eu brigava 3, 4 vezes em cada férias lá por causa dele. Mas ele ficava vigiando para ninguém me bater, né? Aí o moleque tinha que apanhar, porque senão ia apanhar dele. Que coisa doida, gente. Coisa doida, o molequinho. Meus amados irmãos, nós aprendemos esse negócio. E nós podemos desaprender. Alguém foi seu modelo. Quem foi o seu modelo de exposição do seu sentimento de raiva? Foi a rua? Foi seu pai? Foi sua mãe? Então, querido, pegue um novo modelo. Pegue Jesus agora. Jeremias 25:35 vai dizer: os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Raiva não é necessariamente pecado. Deus fica com raiva. Jesus sentiu raiva. Jesus não sentiu raiva não? Não. Chegou no templo, o pessoal fazendo aquele mercado no templo dele, pegou um chicote, meu camarada, usou a fúria, a ira, positivamente, para dar um princípio de vida, de zelo pela casa de Deus. Jesus pegou carona num instinto, num sentimento, para produzir transformação. Num jogo de futebol, um cara está no meio de campo, e aí o outro, para provocar ele, dá uma cusparada na cara dele. Um recebe uma cusparada no meio de campo, devolve um soco, bem dado no meio da cara. Pou! O outro ganha uma cusparada no meio da cara e devolve um gol. Ah, me cuspiu? Está com medo, hein? Está com medo de perder. Na primeira bola que ele receber, esse cara está com raiva, porque ele não reagiu, ele não bateu, ele não xingou, ele ficou tranquilo. Esse cara aqui já se descontrolou, porque o cuspe dele não deu certo. Na primeira bola que ele receber, puxou o cara, veio debaixo da perna. Já era, o cara vai dar de mão nele, expulso, pênalti. Aí ele vai se preparar para bater o pênalti, dá a distância, prepara a bola, vem e bate olhando para um lado e joga a bola no outro canto. E ele sai dali com uma resposta cusparada, um gol. Eu quero te desafiar a dar um gol para a cusparada que te deram. Eu quero te desafiar a dar um gol para a provocação que te fizeram. Quero te desafiar a dar o melhor de si, e ser melhor ainda, e mais vencedor ainda, porque um dia, uma cusparada, uma provocação, uma pressão, uma infração de respeito foi feita contra você. Aí você fala assim, beleza, tá bom. A Bíblia diz que bem-aventurados que são perseguidos pelo nome do Senhor. Se estão me perseguindo no meu trabalho, sinal que o Papai do Céu está feliz comigo, sinal que eu estou fazendo diferença, porque querido, se ninguém te persegue pela tua vida cristã, tem uma notícia para você: você não está fazendo diferença nenhuma, hein? Se ninguém te provoca pela vida que você vive em Deus, ninguém, querido, você não está fazendo qualquer diferença.
Tem até um ditado que eu gosto, né? Se você ainda não encontrou com o diabo hoje, é porque você está indo na mesma direção. Não tem jeito, filho. A sua vida agride o mundo. Você é a luz de Deus, você é a presença de Deus, você é a paz de Deus, você é o mover de Deus. Você acha que o capeta fica feliz da vida? Que bom que esse cara está aqui. Você tem que parar de ter vergonha de falar quem é teu Deus. Irmão, eu decidi de um tempo para cá, onde eu vou, com raras exceções que às vezes eu posso esquecer, mas com raras exceções, todo restaurante que eu vou, eu oro com o garçom agora. Todo restaurante. Um dia desses me levaram num restaurante chique. Porque o pessoal que morou em Marechal, que nem eu, a gente está preparado para restaurante chique. E aí me levaram num restaurante chique. E aí, tal, você fica naquele, como é que eu vou agir aqui, né? Porque é um lugar tal. Aí eu fui lá, uma bênção. Puxa vida, que bom, que bonito aquilo ali. Quem que não gosta de uma coisa boa, né? A gente come um sanduíche furreca do lado do túnel lá de Marechal. Aquela pizza de mussarela cheia de ketchup e mostarda, né? Não tinha outro sabor, só mussarela mesmo. E um dia você come num lugar legal. É assim a vida. E você aproveita os dois. Aí acabei ali, aí estava, né? O chefe para despedir. É sommelier, o cara que prova as bebidas e as comidas. Sommelier, que coisa chique, cara. Estou até sabendo falar isso agora. Sommelier. Olha só. Aí está o sommelier, e está não sei o que lá. Aí eu fui, cumprimentei o outro para me sair do restaurante. Aí eu cumprimentei o garçom, e papapá, o maître. Nossa, que fila, parecia até presidente da república. Aí, queridos, eu falei, como é que é seu nome? Ele falou, meu nome é tal, e o seu tal, e o seu tal, e o seu tal. Eu falei assim, queridos, eu queria fazer uma oração por vocês aqui, eu posso fazer? Senhor Deus, eu queria te agradecer, porque eu fui atendido aqui com tanto carinho, com tanto amor. Senhor, me serviram aqui com tanta presteza, eu me senti tão bem, tão valorizado por eles. Senhor, eu te louvo porque tem gente que trabalha com amor, e eu estou diante dessas pessoas. E Senhor, mesmo dando tanto amor para mim nesse dia, eles precisam do teu amor, e conhecer o teu amor na excelência. Senhor, visita a vida deles, vê o que está errado, transforma. Visita a casa deles, a família deles. Deus, mostra o teu amor e os teus planos de amor para a vida deles. Eu te peço isso, meu Pai, no nome de Jesus. Nem doeu. Nem doeu. Por que não podemos todos nós fazer isso? Não estou dizendo que eu não vou esquecer um dia, no momento, pode acontecer. Mas nós não temos que ter vergonha de anunciar o amor ao invés da ira. Nós temos que provocar uma situação de furor do amor. Aonde a gente passa, decida, querido. Decida. Você lembra de José do Egito? José do Egito foi vendido pelos irmãos. Pensa numa coisa que dói. Seus irmãos te venderem como escravo. Imagina um garoto de 16 anos. Amarrado, sendo puxado por um jegue, e ele andando, olhando para trás, e vendo os irmãos rindo. Pensa nisso, pensa no trauma desse garoto. Ele estava lá há anos no Egito, ele se tornou o vice-faraó, o governador do Egito, nunca foi lá para procurar os irmãos, tinha uma mágoa maltratada, tinha uma dor mal resolvida, ele nunca foi, ele sabia onde os irmãos moravam. Ele nunca teve coragem de mandar um espia ir lá, vai lá e ver se um homem chamado Jacó ainda vive, o meu pai. Vai lá, ele não teve coragem, tinha uma dor abundante no coração dele, uma dor profunda. Um belo dia ele está lá no Egito, mandando geral. Ele vê os irmãos dele indo lá fazer compra, porque o Egito era o único lugar que tinha comida no mundo inteiro. Ele vê os irmãos, leva para uma sala, chega lá, ele começa a conversar com os irmãos não reconhecem ele, porque ele agora está com roupa de egípcio, pintura de egípcio, cabelo de egípcio, e ele agora já é um homem, não é mais um garoto, e os caras não têm nem coragem de olhar na cara dele, ninguém reconheceu ele. Ele começa a fazer umas perguntas, os irmãos dele começam a falar umas mentirinhas lá. O que sobe nele? A
ira. O que ele faz? Ele deixa o ambiente, vai no banheiro, chora. Eu imagino ele dando uns 5 socos na parede, uns 30 bicos no vaso. Ele lava o rosto, ele se estabiliza, e aí ele volta para continuar a conversa com os irmãos, porque ele não pode perder essa conversa, ele não pode se revelar, ele não pode dizer quem ele é antes do momento certo. Você precisa muitas vezes sair do ambiente, para poder tratar seu coração, depois você volta tratado, aí você resolve. Para com esse imediatismo de querer resolver os seus conflitos no auge da sua ira, é burrice. Deus tem um plano para você, de ser um apaziguador, um promotor de paz, um promotor do amor. Deus tem um plano de restauração da sua casa, da sua família, mas a sua ira está separando vocês. Você precisa lidar com isso. Meus amados irmãos, em quinto lugar, se você quer vencer sua forma de reagir, para reagir com amor ao invés de ira, programe sua mente. Anota aí na sua apostila, programe sua mente. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus quer fazer uma metanoia na sua vida, uma transformação na sua vida, uma metamorfose na sua vida. Você pode desaprender essa forma de agir. Provérbios 22:24 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Sai de perto de quem provoca a tua ira, de quem multiplica a tua ira, de quem incentiva a tua ira. Querido, não se associe com esses, se associe com os apaziguadores, os pacificadores, aqueles que relevam os erros e decidem ser felizes ao invés de ganhar uma discussão. Entre ganhar uma discussão e ganhar uma família, você fica com o quê? Tem gente que prefere perder a esposa e ganhar uma discussão. Tem gente que prefere perder o esposo e ganhar uma discussão. Para quê? A verdadeira grandeza na sua vida, meu querido, é a dependência de Deus. E aí vem meu último ponto: deixe Deus te ajudar. Deixe Deus. Irmão, se depender de você, você não dá conta não. Se depender da sua capacidade, você vai se irar. Mas se você deixar Deus agir na sua vida, buscar o Senhor, pedir ao Senhor, por favor, Senhor, age na minha vida, eu quero agir com amor ao invés de raiva com essa pessoa que me provoca, com esse marido que fica me espizinhando, com essa mulher que fica o tempo inteiro só me critica. Deus, pelo amor de Deus, eu estou ficando furioso, me ajuda. Olha o que diz Romanos 15, versículo 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O fato é que o que está dentro de você vai sair quando você for exprimido. Irmão, a vida vai te exprimir. Se você tiver Deus na sua vida, quando espremerem, sai o quê? Resposta de amor. Deus, porque Deus é amor. Mas se você está cheio de vaidade, de ira, de egoísmo, de egocentrismo, você está numa boa, ninguém está vendo, parece que você é a melhor pessoa do mundo, mas quando te espremer, quando espremer essa ferida, esse pus vai aparecer. Não tem jeito. Todos nós seremos espremidos em algum momento, em algum lugar. Cabe a nós saber o que fazer. Eu tenho uma dica para você. Se prepare para as coisas que vão acontecer desagradáveis. Dá para se preparar. Dá para definir regras. Não, eu
só vou responder depois de pensar sobre isso. Eu só vou fazer assim depois disso. Eu não vou responder nunca um WhatsApp sem isso. Eu não vou tomar uma decisão antes de uma noite de sono. Primeiro eu vou dormir uma noite de sono, depois eu tomo uma decisão. Mas antes de qualquer coisa, eu vou consultar meu Deus para saber o que devo fazer. Eu vou orar. E o melhor não é só orar pelo problema que você tem, é orar pela pessoa que gerou o problema. Se você conseguir orar por aquele que gerou o problema, você vai ter amor para lidar com o problema diante da pessoa. Sua vida vira um mar de rosas, mesmo tendo dificuldades. Meus amados irmãos, o fruto do Espírito Santo, Gálatas 5:22 diz que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Como é que Deus me ajuda a gerenciar a minha raiva? Sabe como? Lidando com a causa da minha raiva. Deus quer tratar a causa, para produzir na minha vida o que o Espírito Santo me dá: amor, alegria, amabilidade, bondade. O que gera a minha raiva, eu preciso tratar isso diante do meu Deus. O problema não é minha língua, não é que a minha língua é solta, eu falo mesmo, não. O problema é o seu coração. Alguém disse: o coração do problema é um problema do coração. O coração do problema, o cerne do problema, o coração do problema é um problema do coração. Não é personalidade, não é porque o outro é muito ruim, não é porque a outra é muito crítica, não é porque os filhos deixam a gente nervoso, não é porque está faltando dinheiro, é porque o nosso coração não está em Deus. A gente não tem intimidade com Deus, a gente não lê Bíblia, não ora todo dia, a gente não tem tempo de adoração, não bota louvor em casa, adorando a Deus, dizendo: Deus bendito, és meu Deus. Se a gente fizer isso, nós vamos agir com amor, ao invés de ira. Bem, querido, hoje é dia dos pais, e nós estamos falando de um amor que nos ajuda a superar a ira. Por isso, eu quero que você assista um vídeo que eu separei para você, e eu acho que Deus tem alguma coisa a te comunicar sobre o amor. Vamos lá. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.
He lies. Because of me. Pode acender um pouco mais. Meus irmãos, os nossos filhos percebem as nossas mentiras. Pode acender tudo. Percebem a nossa luta para fazer em torno deles um mundo melhor. Queria apresentar para vocês uma pessoa que mentiu. Pai, fica de pé. Ele nunca me deixou saber. Ele nunca me deixou saber que ele não era unanimidade no ministério. Ele nunca me deixou saber que tinha gente que não entendia, mesmo quando ele agia com todo amor. Ele nunca me deixou saber que tinha gente ruim na igreja. Porque todo lugar tem gente ruim. E eu me apaixonei pela igreja. Eu fazia rádio na corneta da igreja. E eu fazia aquilo na hora que eu podia estar brincando, mas eu decidia fazer a rádio. Botava as músicas lá no LP, 78 rotações. Ele mentiu que a gente tinha condição para tudo que eu precisava. A gente não tinha. Ele com a minha mãe mentiram muito. Porque teve uma época que a gente até ficou sem congelador, porque eu fui ajudar a tirar o gelo do congelador da minha casa. Queria ajudar minha mãe, era muito prestativo, né? E eu enfiei uma faca. E era geladeira embaixo, congelador em cima, aquelas geladeiras antigas, né? E eu furei. E não tinha dinheiro para consertar aquele negócio. E a gente ficou sem congelador. Mas eles nunca falaram para mim, a gente não tem dinheiro para consertar agora. Eles mentiram. E não tem pai que não mente. Que não esconde alguma coisa nessa mentira santa, que é a tentativa de produzir um mundo melhor para um filho. É esse amor que eu acho que nós temos que ter pelo mundo. Esse amor que procura preparar o ambiente para a pessoa se sentir mais feliz. Preparar o ambiente para que a pessoa se sinta menos agredida. Preparar o ambiente para que haja naquela vida esperança. A menininha estava percebendo que o pai dela carregava roupa dentro da mochila, para poder, quando saía suado daqueles trabalhos dolorosos, poder botar a roupinha melhor e chegar lá perto dela, arrumadinho, como se estivesse vindo do emprego. Os nossos filhos vão perceber as nossas mentiras, entre aspas, as nossas manifestações de amor, apesar das nossas lutas.
os nossos amigos vão perceber. E se nós nos unirmos desse jeito de viver, o mundo vai perceber e nós vamos transformar a cidade. Porque se uma coisa que eu tenho certeza é que o amor é maior que o ódio. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que numa briga entre ódio e amor, o amor sempre prevalece. E se nós decidimos viver isso, e nos anularmos, e pagarmos o preço para que alguém seja feliz, nós faremos diferença, e a glória de Deus vai vir sobre a nossa casa, e os nossos filhos vão aprender a amar a Deus, vão aprender a levar desaforo para casa, e vão achar até bonito. Hoje eu consegui levar um desaforo, que bom, eu estou em Deus. E os conceitos que o mundo apregoa não serão os conceitos da nossa vida e nem dos filhos que a gente bota no mundo, porque os conceitos da nossa vida e dos nossos filhos serão os conceitos das Escrituras Sagradas, da palavra do eterno Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que é possível agir com amor diante das pressões, diante das acusações, diante das críticas, diante do espremer que a vida traz. E vale a pena agir com amor, ao invés de agir com ira. Há alguém aqui nessa noite que reconhece que precisa tratar suas emoções e seus sentimentos, que reconhece que tem coisas ainda a serem transformados na sua vida, e você hoje está reconhecendo que você não dá conta sozinho, mas que em Deus você pode. Então hoje você não quer apenas falar de Deus, você quer entregar o seu coração, o controle da sua vida a Deus. Você quer fazer isso hoje? Você quer reconhecer que você precisa de Deus para transformar a sua vida? Eu preciso de 4 minutinhos para terminar esse culto. Eu gostaria que, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus e viver uma nova vida com Ele, e colocar suas emoções e reações sob o controle do Espírito Santo de Deus, se você quer isso hoje, eu queria que você agora fizesse uma oração comigo. Repita comigo, ninguém precisa ouvir. Aonde você está, diga assim no seu coração: Santo Deus, eu preciso reagir do jeito que o Senhor quer. Porque se eu reagir do jeito que eu aprendi, ou do jeito que a minha personalidade pede, ou do jeito que eu me acostumei, não vai dar certo. Em algum momento, o bloqueio do amor será superado pela minha ira. Senhor, eu quero Jesus como essência da minha vida, porque eu quero, debaixo do controle dele, reagir com amor e mudar a história desse mundo. E é no nome de Jesus que eu quero orar agora. Amém.